Olá pessoal, eu sou o professor Adalto e hoje eu vou ensinar vocês como fazer a instalação do Android Studio no Ubuntu. E aqui eu estou usando o Ubuntu versão 14, vamos ver se é isso mesmo, versão 14.04. O Android Studio é a IDE oficial para desenvolvimento Android. Existem outras, por exemplo, muita gente usa também o Eclipse com o plugin do Android Developer Tools. Mas a ideia oficial é o Android Studio, então nós vamos trabalhar nela aqui. Além do Android Studio, você também vai ter que baixar a versão mais atualizada da JDK, porque o Android é baseado em Java e para nós termos todo o suporte da plataforma a gente vai ter que baixar ela também. Bom, feito o download desses dois arquivos, nós vamos ficar com esses dois arquivos aqui, o Android Studio e a JDK, no caso aqui é a versão 8. A partir do momento que você tem esses dois arquivos baixados no seu computador, nós vamos criar aqui uma nova pasta. Vamos copiar esses dois arquivos para dentro dessa pasta e vamos extrair eles. Bom, com os arquivos baixados, o que nós vamos fazer é o seguinte. Em primeiro lugar, eu não costumo ensinar a configuração de ambiente de desenvolvimento criando variáveis de ambiente no sistema operacional. Porque isso muitas vezes, dependendo das linguagens que você usa para desenvolver, gera alguns conflitos. Então, o modo de configuração do Android Studio que eu vou ensinar nesse vídeo vai ser evitando ao máximo usar a variável de ambiente. No Linux isso é possível, no Windows já é um pouco mais complicado. Bom, no Linux, caso você não queira configurar a variável de ambiente, em primeiro lugar você vai pegar o caminho da onde você extraiu a sua JDK. E nós vamos fazer com que o Android Studio enxergue esse caminho, editando esse arquivo aqui da pasta bin do Android Studio, que é o studio.sh. Esse aqui, como ele mesmo diz, é o script de inicialização do Android Studio. E na primeira linha, o que nós vamos fazer é colocar um export aqui para ele criar essa variável para nós, fazendo com que essa variável funcione só para o Android Studio e nós não tenhamos que mexer em nada do ambiente do sistema operacional. Feito isso, nós já conseguimos executar o Android Studio. Então nós abrimos um terminal, vamos entrar aqui na pasta bin e vamos executar o studio.sh. Ele já detecta qual que é a versão do Java que está sendo executada, que é exatamente essa JDK que nós acabamos de indicar. E agora nós vamos fazer a configuração do Android Studio e também o download da SDK do Android. É importante entender que a SDK do Android é um repositório separado do aplicativo Android Studio. Então, o Android Studio é dependente dela e por isso na sua configuração você vai ter que identificar para ele quais são as versões do Android, caso você queira trabalhar com mais de uma, e quais os tipos de funcionalidades que você precisa ter. Então é o que nós vamos fazer agora. Então, como no caso no seu computador você ainda não fez nenhuma configuração, você vai deixar essa opção selecionada e vai dar OK. Aí o Android Studio começa a carregar. Nas primeiras vezes ele vai levar um certo tempo mesmo para carregar, porque ele fica fazendo download de vários arquivos que ele depende. Então pode ser que leve um certo tempo mesmo, não tem problema. Bom, aqui eu vou só fechar esses avisos. Então aqui a gente tem a página de bem-vindos da sua configuração. Vamos clicar em Next aqui. Nós vamos fazer uma instalação customizada. Nós vamos escolher o que nós queremos configurar no nosso Android Studio. Então, em primeiro lugar aqui você pode escolher como você quer a interface do usuário. Se você quer a interface padrão do IntelliJ, essa interface Darkula ou a GTK+, vamos deixar no IntelliJ mesmo. Vamos clicar em Next. E aqui a parte mais importante. Aqui é onde você vai definir o que você quer instalar.
Aqui ele me recomenda que eu faça o download então da versão mais atual, que é que hoje é a versão Marshmallow 6.0. E eu tenho a opção também aqui de baixar o Android Virtual Device. Esse 1 GB que ele coloca aqui, na verdade, é a imagem do sistema operacional, para nós conseguirmos emular o sistema operacional dentro do Android Studio. Eu vou deixar marcado também, porque nós vamos precisar. E aí vale ressaltar uma coisa: se você estiver usando o Ubuntu numa máquina virtual, você vai ter que habilitar nas configurações dessa máquina virtual a virtualização do seu processador. Se isso não for habilitado, você até consegue executar o emulador, porém ele vai ficar muito lento e muitas vezes ele vai apresentar, além da lentidão, travamentos. Então é importante deixar a virtualização habilitada para que o Android Studio, para que o Android Studio e principalmente o emulador funcionem da melhor maneira possível. Então nós vamos deixar isso aqui marcado, vamos clicar em Next. Nesse momento ele trava mesmo, ele leva um certo tempo. Bom, aqui ele já mostra que ele detectou que o meu sistema pode executar o emulador com uma performance acelerada. E aí nós vamos clicar em Finish. Ao clicar em Finish, ele vai começar a fazer o download de todos os arquivos necessários para a instalação da SDK. Vocês podem vir aqui e vocês vão ver que logo após a instalação de tudo, ele vai criar aqui dentro da pasta Android que nós criamos uma pasta SDK, que foi indicada no caminho que a gente configurou anteriormente. Bom, e aí num determinado momento você se depara com esse erro: Unable to run MK SDK tool. Isso acontece porque esse Ubuntu que eu estou usando, ele é 64 bits. E aí o que acontece é que o Android Studio ele necessita de algumas bibliotecas de 32 bits para poder rodar. Então realmente isso vai dar erro. O que acontece? A partir do momento que acontecer esse erro aqui, você vai executar esse comando para a gente instalar essas bibliotecas que tem aqui. Então vamos abrir um segundo terminal aqui, vou copiar esse comando. Isso é muito comum de acontecer. E vamos mandar instalar essas bibliotecas. São arquivos pequenos, já instalou. E agora nós podemos prosseguir com a nossa instalação. Finalizado aqui então o download de todos os componentes. Ele apresentou um erro aqui na hora de criar o Virtual Device, mas isso aí depois nós podemos arrumar. Vamos clicar em Finish aqui e aí finalmente nosso Android Studio está pronto. Eu vou criar um novo projeto aqui só para nós testarmos e ver se realmente está tudo ok com a nossa ideia. Não vou fazer nenhuma alteração aqui, é só critério de teste mesmo. Só ir clicando em Next até chegar no Finish. Nesse momento, o Gradle, que é o nosso gerenciador de dependência, ele começa a fazer o download das bibliotecas necessárias para que o seu aplicativo Android funcione. Logo após esse processo, ele então permite com que nós tenhamos acesso à IDE. Nós vamos abrir aqui então a visão de projeto. Temos aqui a nossa classe Java com a primeira activity nossa. Nos próximos vídeos eu vou explicar como funciona a questão de layout, a distribuição dos arquivos, a estrutura de como ficam os arquivos em cada pasta. Isso nos próximos vídeos a gente vai tratar sobre isso.
No primeiro momento, pessoal, ele pode parecer uma ideia lenta e realmente na primeira vez que você executar ela vai travar um pouco, vai levar um certo tempo até ela se estabilizar, porque são muitos arquivos que precisam ser baixados e isso vai sendo feito de maneira paralela com o desenvolvimento da aplicação que você está fazendo. Então isso realmente torna a ideia um pouco mais lenta, mas aí já dá pra gente ver que nossa aplicação está funcionando. Tá, o layout dela já aparece aqui pra gente alterar, certo? Com, com tudo com todo o processo finalizado, nós vamos entrar aqui no AVD Manager, onde nós vamos criar então o nosso emulador do sistema. Bom, aqui como vocês podem ver já tem um emulador criado, eu vou deletar ele para a gente fazer o processo desde o começo. Então a gente clica aqui em Create Virtual Device. Aqui nós podemos escolher qual vai ser o dispositivo que nós vamos criar. Eu vou criar um Nexus 4 porque ele, dada a resolução dele, a gente consegue trabalhar com ele dentro da resolução do nosso monitor. Vou clicar em Next. Aqui eu posso escolher qual versão do Android eu quero trabalhar. No caso, a que a gente baixou no começo da instalação da IDE foi a versão Marshmallow. Vamos dar um Next aqui então. E nessa parte aqui, pessoal, nós temos que tomar cuidado com o seguinte. Principalmente quem está trabalhando com máquina virtual, geralmente aloca uma quantidade pequena de memória RAM para a máquina virtual, às vezes 2, no máximo 4 GB. E quando você cria o emulador, você tem que reservar um espaço de RAM para ele. Então, por exemplo, aqui está alocado 1,5 GB de RAM. Às vezes, para uma máquina virtual, isso não é muito interessante, porque às vezes vai até sobrecarregar demais a sua máquina virtual. Então, nesse caso, eu vou reduzir para 512. Não é o ideal, mas numa máquina virtual a gente consegue trabalhar bem. Feito isso, a gente clica em Finish. Antes da gente clicar em Finish, a gente pode alterar algumas coisas aqui, por exemplo, a orientação, se a gente quer o dispositivo na vertical ou na horizontal, se vai ter câmera frontal, câmera traseira, tipo de rede que vai ter, modo de a performance dele, se vai ser acelerada por software, por hardware, e mais algumas questões aqui, de armazenamento interno, memória RAM, se você quer simular cartão de memória e mais outras coisas. Aqui se você quer usar o próprio teclado da sua máquina para testar ou se você quer que o próprio emulador simule o teclado do sistema Android. Aqui a gente costuma deixar habilitado porque para testar a aplicação fica muito mais fácil digitar no próprio teclado do que ficar clicando no teclado do emulador, certo? Então, geralmente o que é alterado basicamente é só a quantidade de RAM que nós vamos ter. Vamos clicar em Finish aqui. Aí está o nosso emulador criado e aí a gente consegue vir aqui e dar um Start nele. Podemos fechar isso daqui. Vocês vão ver que aqui ele cria o nosso emulador. E aí aqui aparece o nosso emulador rodando já. Na primeira vez que ele for inicializar, ele leva um certo tempo, porque ele está instalando o sistema Android dentro do dispositivo virtual. Então isso com certeza vai levar um certo tempo. E o meu conselho é que, a partir do momento que seu emulador já esteja rodando, evite de ficar fechando e abrindo ele, a não ser que ele trave em algum momento e aí seja necessário realmente finalizar ele. Mas eu aconselho que você não faça isso, porque para ele inicializar ele leva um certo tempo. Essa versão nova do Android Studio melhorou muito a questão do desempenho do emulador, mas mesmo assim ainda é um pouco mais lento. Bom, finalizada a instalação, nós temos aqui então o nosso emulador do Android. A gente pode simular várias coisas aqui, aumentar e diminuir o volume, alterar a orientação da tela, tirar um print screen da tela. Aqui nós temos os 3 botões que geralmente estão presentes em todos os dispositivos Android. E aqui a gente pode até alterar algumas outras configurações. Por exemplo, configuração de localização, de rede, carga da bateria. Nós podemos simular chamada, simular recebimento de mensagem SMS, botões direcionais, simular impressão digital. Então, atualmente a IDE está com um emulador muito completo, dá para trabalhar bem, com bastante
folga. Pessoal, o que eu tinha para passar para vocês nesse vídeo era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi só o primeiro vídeo. Nós vamos aprimorar com o tempo o nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, porque vai ter muito conteúdo legal. Nos próximos vídeos eu vou tratar como desenvolver o aplicativo, como trabalhar com layout, internacionalização de texto. Depois vou entrar também num conteúdo mais avançado do Android, trabalhar com serviços, com content providers, com async tasks, envio de e-mail e mais algumas outras coisas, certo? Então se inscrevam porque vai ter muita coisa legal e se puder também deixa o seu like aí.